aqui. Ou pode ser esse aqui. Então aqui eu tenho quem? Meu pulso de pressão, certo? Veja, a mínima pressão 80, a máxima aqui 110, tá? Então a pressão dessa pessoa é 11 por 8, tá? Quando eu coloco o meu esfigmomanômetro e coloco pressão nesse meu sistema, o que vai acontecer é que eu vou obstruir completamente os ruídos, certo? Que eu estou ouvindo. Ou que eu não estava ouvindo, mas quando eu coloco pressão, ele some completamente. Então eu coloco uma pressão acima da minha pressão máxima. Conforme eu vou liberando a pressão no meu manguito, quando essa pressão, quando eu ouço um primeiro ruído, significa o primeiro fluxo de sangue que passou na minha artéria, e esse é um fluxo turbilionar, porque a minha artéria está comprimida, eu correlaciono isso com uma pressão sistólica. Daí eu continuo ouvindo, vocês vão continuar ouvindo. Tum, 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 certo? Vão ouvindo até o momento em que você ouve o último batimento, o último fluxo turbilionar. E aí isso você correlaciona com a pressão diastólica. E aí o próximo, liberação da pressão, o vaso volta na sua condição normal e passamos a ter um fluxo laminar, um fluxo que não é possível de ser auscultado. Por isso você não ausculta mais. Se você colocar o estetoscópio sem pressão nenhuma e auscultar alguma coisa, é porque deve ter alguma obstrução no vaso. Senão, não é para ter. Tá? Existem algumas possíveis causas de erro e de má interpretação da aferição da pressão arterial. Tá? Por exemplo, se usar um manguito pequeno, certo? Um esfigmomanômetro pequeno, onde você, ao colocar pressão, não vai conseguir auscultar direito. Desculpa, você não vai conseguir obstruir completamente a sua artéria. Tá? Então, ou colocar o seu esfigmomanômetro numa região em que você não consegue detectar esse fluxo de sangue. Em cima do manguito, por exemplo. Não vai conseguir, você precisa colocar próximo do vaso sanguíneo para poder auscultar. Uma outra forma que pode cometer erro é você superestimar ou subestimar a pressão arterial. Uma pessoa que é extremamente obesa, não necessariamente ela é hipertensa, certo? O esfigmomanômetro tem um tamanho padrão, certo? De largura e comprimento. Se a pessoa tem o braço muito grosso, muito volumoso, e você coloca um esfigmo que não é compatível com o braço dele, isso é válido também na outra oposto da moeda. Uma criança, por exemplo, você usa esfigmomanômetro de um adulto, certo? Nessa pessoa que é muito obesa, se você usa um esfigmo regular, quando você coloca a pressão, você vai precisar gerar uma pressão muito maior para conseguir obstruir, concorda? Porque o braço é maior. E aí isso você pode gerar um erro na análise, fazer um diagnóstico que a pessoa pode ser que é hipertensa, mas na verdade ela não é. E aí por isso existe uma tabela de correção, tá? Então veja, a largura padrão é 15 centímetros, tá? Desculpa, a largura padrão é 12 centímetros, a largura padrão do esfigmomanômetro, tá? E a circunferência do braço, de uma maneira geral, é em torno de 30 centímetros, certo? Então veja que daí eu não tenho correções para a minha pressão sistólica ou na minha pressão diastólica, tá? Então veja que se eu tenho um manguito tradicional de 12 centímetros de largura e eu vou colocar num braço que tem um calibre muito grande, veja que eu vou precisar descontar valores de pressão sistólica e diastólica, considerando o fato de que a circunferência do meu braço está alterada. Tá? Ou se eu usar num braço numa circunferência menor. Aqui nós estamos falando de 26 centímetros, mas numa criança é muito menor ainda. Pediatras, por exemplo, têm um esfigmomanômetro minúsculo, tá? Para poder aferir a pressão arterial em criança. Tá? Em recém-nascido quase nem dá para aferir
pressão arterial diastólica. Sistólica dá porque você pode pegar pelo método palpatório, tá bom? Dúvidas? Não? Então vamos fazer o seguinte.